quarta e última parte da nossa série, E se a vida te trouxer. A gente já falou nas outras semanas, a primeira semana, aliás, a gente falou, se a vida te trouxer circunstâncias adversas. E a realidade é que a vida vai te trazer circunstâncias adversas. E o que a gente faz quando a vida traz circunstâncias adversas? Você não estava aqui? Vídeo no YouTube, se você está me assistindo no YouTube, pode conferir aí, tem circunstâncias adversas. Outra coisa que a gente falou é que a vida, em algumas horas, ela nos traz um choque de realidade, aquelas coisas que a gente imaginava, não, é desse jeito, absolutamente desse jeito, e de repente quando você bate a luz da palavra de Deus, fala, não. Não é exatamente assim, não é desse modo, não é exatamente assim como eu imaginava, não é do modo que eu cresci, ou o modo que eu cresci não é a única forma correta de se fazerem essas mesmas coisas. Deus tem outras oportunidades, Deus tem outros modelos. Semana passada a gente falou que de vez em quando a vida traz para a gente algumas decisões muito difíceis. E decisões que a gente tem que tomar, que são decisões na esfera humana, que você absolutamente sabe que são erradas, que você não deve fazer, é fácil de tomar. Você sabe que você não deve roubar, você sabe que você não deve matar, a Bíblia fala isso, mas você sabe disso já. Você sabe que você não deve mentir, você sabe desse monte de coisa. Embora, em algumas horas você faça. Todo mundo sabe que você não deve mentir, sim ou não? Mas por que de vez em quando você dá uma escapulida, imagina que ninguém vai saber? Conta uma história de que um sábio perguntou para o seu aluno o seguinte: se você soubesse que não iria causar problema nenhum para ninguém, ninguém ia morrer, ninguém ia tomar prejuízo financeiro, ninguém ia tomar prejuízo de saúde, nada, não ia acontecer nada de errado, você mentiria por $1 milhão? E o cara pensou, olhou, falou, o sábio está fazendo essa pergunta, né? Ele falou, mas não vai acontecer nada, não vai acontecer nada de errado, não vai acontecer catástrofe nenhuma, não vai acontecer nada com ninguém, com nenhum do seu parente, você mentiria por $1 milhão? Ele falou, mentiria, $1 milhão eu mentiria. Por 1 centavo, você mentiria? Ele falou, mas o que você está achando de mim? Ele falou, mentiroso, já sei que você é, eu quero saber seu preço. Quero saber seu preço. A gente vive situações desse jeito, mas quando a gente imagina que aquelas coisas são de Deus, é Deus que está falando, a palavra é de Deus, e como é que eu tenho que tomar decisões em cima daquilo? Foi o que a gente viu na semana passada, numa história linda de Paulo e Silas andando, enquanto uma moça andava atrás deles, dizendo, esses homens estão anunciando o caminho da verdade, eles são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho da verdade, e aquela moça falava através de um espírito que não era de Deus. Decisões difíceis, mas isso foi semana passada. Hoje, e para hoje a gente tem o tema, e se a vida te trouxer ainda mais problemas? Quando você imagina que já não tem mais nada, você imagina que a coisa não tem como descer demais, você se descobre cavando buraco no fundo do poço. E você imagina, mas como é que pode ser essa coisa? Como é que pode existir uma situação em que ainda pode piorar? E tem um dito popular aí que diz que mais ou menos o seguinte, que não há nada bom demais que não possa melhorar, nem nada ruim demais que não possa piorar. Está ruim? Pode piorar. Você imagina que está ruim? Pode ficar pior. Pode ficar pior. E se a vida te trouxer, então, esses problemas ainda maiores? Mais dificuldades, mais situações, e talvez você está me assistindo, talvez você está aqui nessa sala e você está pensando, pior do que isso não tem como ficar. Tem como ficar. Pior do que isso tem como ficar. Se talvez você está numa situação financeira ruim, tem como ficar pior. Você pode estar numa situação financeira ruim ainda doente. Se você está doente, numa situação financeira ruim, pode ficar pior. Seu cônjuge pode te abandonar. Talvez você vai estar achando que é uma coisa boa, né? Mas são situações que podem acontecer, são histórias que podem acontecer em todas as nossas vidas, e não tem como a gente imaginar que Deus não tem oportunidades nessas situações, porque Deus tem. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem em todas elas uma oportunidade para a minha e para a sua vida. A história de hoje, ela vai progredir até que Paulo e os amigos deles vão chegar numa situação que eles chamam de desespero. Você já se sentiu assim? Não tem mais nada que eu possa fazer. Perdi as esperanças. Quando a gente fala, eu perdi as esperanças, de outras palavras, eu estou desesperado. Não tem esperança. Acabou, não tem mais onde ir, não tem mais por onde procurar. E Paulo e os amigos deles, eles vão chegar numa situação exatamente assim. Eles já passaram por diversos momentos. Na primeira semana a gente viu a conversão de Saulo, que também se chama Paulo. Uma coisa linda, Deus aparece para ele de uma forma maravilhosa. O Jesus Cristo tem um encontro com Paulo que ninguém mais na história contou que se teve algo parecido. De vez em quando algumas pessoas até contam coisas parecidas, mas soa tanto quanto mentira. Mas não sei, quem sou eu para poder questionar? Mas não existe nenhum outro relato bíblico de nenhum tipo de coisa semelhante a que aconteceu com Paulo. Ele tem
20 e poucos anos trabalhando, servindo ao Senhor, até que ele é preso, e foi o que a gente viu na segunda semana. Paulo foi preso, ele estava em Jerusalém, um monte de amigos dele dizendo para ele, não vai para lá não, não vai para lá não, porque lá você vai sofrer, ao ponto de que alguém, um profeta de Deus, pega o cinto, que era o cinto de Paulo, e ele fala o seguinte, o dono desse cinto, se ele for para Jerusalém, ele vai sofrer demais, e Paulo fala com eles assim, faz isso não, faz meu coração doer não, eu já sei disso, mas o Espírito de Deus me mandou ir para lá, e eu tenho que ir. Ele vai, ele sofre, ele fica preso, acontece um monte de situações com ele, até o ponto que ele apela para o imperador, pelo fato de que ele tinha uma cidadania romana, lembra que eles viviam debaixo do Império Romano, ele apela para o imperador e fala, não, eu quero ser julgado por César, não quero ser julgado em qualquer outro tipo de tribunal, qualquer outro tipo de corte, e ele apela para o César, e nessa história toda, ele vai começar uma viagem, e a viagem que vai levar Paulo para Roma. Alguns até consideram como sendo uma quarta viagem de Paulo como viagem missionária, embora, teoricamente, a gente estuda sempre três viagens dele. Paulo vai para Roma e ele vai encontrar com o imperador, mas ele não vai encontrar com o imperador de paletó e gravata, cabelinho penteado e com gel. Ele vai como prisioneiro. Ele vai como prisioneiro. E nessa viagem, eles passam por situações extremamente complicadas, extremamente difíceis. Eles estão viajando, o período é inverno, a pessoa que está tomando conta não só de Paulo, mas dos outros prisioneiros que estavam com eles também, estavam procurando um lugar onde eles pudessem ancorar o navio e eles pudessem passar todo o inverno ali. Eles não conseguiram achar um lugar onde eles conseguiram passar uma noite, pernoitar um tempo, não era tão bom para passar o inverno inteiro, até que aparece um tempo que está assim, mais ou menos aqui para a gente, nos Estados Unidos, vivendo um tempo de inverno, mas um dia igual o dia de hoje, você vai lá fora e está bonito, está parecendo até que não vai ter mais nada que pode acontecer nesse inverno, e é o que acontece com eles. Eles pegam um dia bonito, um dia legal, falam, vamos liberar essas âncoras e vamos navegar, porque a gente vai poder ir para um lugar melhor, mas tão logo eles saem, eles começam a enfrentar um temporal. Começa a enfrentar uma tempestade. Se furacão tem nome hoje, naquela época também tinha. As versões mais tradicionais da Bíblia falam que eles enfrentaram um vento chamado Euroaquilão. A nova versão internacional só fala um vento nordeste. Eles enfrentam, então, aquela situação toda, e Paulo começa a dar instruções para aquelas pessoas. Ei, vamos ficar quieto por aqui, porque senão a gente vai ter problema. E ninguém quer escutar Paulo, o dono do navio não quer escutar Paulo, o comandante do navio não quer escutar Paulo, muito menos as pessoas que estavam tomando conta dos prisioneiros. Até que chega um ponto em que eles descobrem que já não tem mais volta, e que eles já começam a jogar as cargas do navio fora, e o texto bíblico fala que eles começaram a desmontar a armação do navio com as próprias mãos, e jogar fora, porque eles estavam começando a entrar, de fato, em desespero. Eles estão desesperados. Lucas narra que chegou ao ponto de que eles imaginavam, não tem mais recurso para nós vamos todos morrer aqui. Vamos todos morrer aqui. E o texto diz o seguinte, que não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eu sei que você não fugiu das suas aulas de gramática na escola. E quando ele diz, finalmente perdemos, somos todos nós. Ele poderia dizer, finalmente, eles perderam. Ele poderia dizer, finalmente, perdi. Não, mas finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Não tem ninguém com expectativa de salvar. Não tem ninguém com expectativa de salvar. Eu fico imaginando Paulo, que estava ali naquele navio, com a sua mente, eu tenho que ir para César, eu vou chegar na presença de César, porque é isso que Deus falou comigo. Desde o momento em que ele foi chamado por Jesus Cristo, a palavra que Deus tinha dado a respeito dele, falei, esse sujeito é um cara que vai me representar na presença dos povos que não são da nação de Israel, os povos gentios, os seus reis, e também perante o povo de Israel. E Paulo descobre que ele tem essa oportunidade, e quando ele apela para o imperador, eu imagino, que a Bíblia não diz isso, que o que ele estava realmente pensando é isso, eu vou conseguir chegar lá, mas eles chegam nesse momento, em que de repente no meio da viagem, caminho da viagem, eles estão num momento de desespero, eles já não têm mais esperança da sua própria vida, mas Paulo, ele conhecia de perto promessas de Deus. Quando você conhece promessas de Deus de perto, eu não sei se você já teve alguma resposta de Deus, resposta de oração na sua vida. Hoje, um pouco mais cedo, nós estávamos aqui orando, antes de começar o nosso culto, e alguém deu um testemunho de pessoas sendo libertas de câncer. De pessoas sendo curadas de câncer. Você já teve sua oração respondida? Em algum momento? Amém.
Tomara que você, se você é uma pessoa que não teve a experiência de uma oração respondida, você precisa rever seu encontro com Deus, porque Deus é um Deus que responde orações. Deus é um Deus que responde o clamor do seu povo. E algumas horas Ele te diz não, mas Ele responde as suas orações. E algumas horas Ele te diz, espera um pouquinho. Em algumas horas Ele fala que você está ok, mas Deus é um Deus que responde orações. E Paulo era alguém que estava acostumado com as respostas de Deus. Eu não sei o que foi que ele fez, eu não sei que tipo de clamor que ele levantou, eu não sei se ele fez como nós fizemos aqui, não sei se ele levantou um aleluia mesmo no momento em que ele estava se sentindo sendo derrotado. Mas eu não sei o que ele fez, mas Deus dá uma resposta para ele, e ele fala com o pessoal o seguinte: ei, relaxa. Ele falou, ontem à noite, me apareceu um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem eu adoro. Às vezes, quando a gente fala de aparecer um anjo de Deus, a gente imagina 2 metros de altura, loiro, olhos azuis e até com asa. É uma figura que pintaram para a gente de anjo, mas deixa eu falar um negócio para você. Pode ser que hoje, aqui, nessa hora que você está me assistindo aí no vídeo, aqui de manhã para a gente, que eu seja um anjo de Deus na sua vida. Amém. E eu não sou loiro de olhos azuis com 2 metros de altura e asa. Aliás, se eu tivesse asa, vocês iam me chamar de outro nome. Mas pode ser que eu seja um anjo de Deus na sua vida. Eu espero que eu esteja sendo um anjo de Deus na sua vida. Um enviado de Deus para poder trazer a palavra dele na sua vida. Sabe por quê? Porque em muitas horas vocês são anjos de Deus na minha vida. Gente que Deus vai usar para poder responder orações. E o anjo disse para Paulo uma palavra que a palavra de Deus repete o tempo inteiro: Paulo, não tenha medo. Se tem uma coisa que a Bíblia repete para os seguidores de Jesus Cristo, se você não é um seguidor de Jesus Cristo, ela não fala isso para você, mas para os seguidores de Jesus Cristo, a Bíblia fala: não tenha medo. É uma das palavras que mais se repete, palavras de Jesus para os seus discípulos: não tenha medo. E uma das afirmações dele, e a razão pelas quais ele afirma, você não precisa ter medo, é porque ele diz o seguinte: eu estou com você. Eu estou com você, não tenha medo, eu estou com você. No supra-sumo da história, Jesus prestes a ir embora para o céu e liberar em definitivo a presença do Espírito Santo com os seus aqui, incluindo eu, você, ele fala com os seus discípulos: ei, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E ele termina essa expressão dizendo: e eu estou com você todos os dias, até enquanto o mundo for mundo. Eu estou com você. E esse anjo de Deus fala isso com Paulo: Paulo, não tenha medo. E ele fala o seguinte: é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, não é porque você fez qualquer coisinha boa, não é porque você é o bonzão, não é porque você sabe das coisas, não é porque você fala um monte de línguas, não é porque você está pregando para os gentios, para os reis, não, é pela graça de Deus, é um favor que você não merece, isso é graça, é um favor que você não merece. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de quantos? Todos os que estão navegando com você. Deu a vida de todos, preservou, né? A história de deu a vida de todos os que estão navegando com você. E agora Paulo faz uma demonstração, a sua demonstração de fé. Ele fala o seguinte com as pessoas que estavam com ele: assim, tenham ânimo, senhores, eu creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. O que leva Paulo a ter tanta certeza assim, ele dizer eu creio, são as experiências que ele tem com a promessa de Deus. E quando você tem experiência com as promessas de Deus, e Deus te fala qualquer coisa, você pode dizer exatamente isso aqui: ei, relaxa, tranquiliza, eu creio que vai acontecer igual Deus falou, porque tudo que Deus falou acontece exatamente assim. Tudo que Deus falou acontece exatamente assim. Isso é a vida. E se a vida te trouxer ainda mais problemas? O sujeito está preso, alguém que prega a palavra de Deus, na história de Paulo, passou por maus bocados. Quando ele escreve em uma das suas cartas, ele fala isso: eu trago em mim as marcas de Cristo. Ele não está falando, igual a gente fala, não sei falar fluentemente o evangeliquez, fala até palavras que ninguém fala em outro lugar, não sei na igreja, outrora, eu sempre fico empolgado com essa palavra, em nenhum outro lugar você escuta gente falando isso, a não ser igreja, né? Você sabe falar muito bem, não é isso que ele está dizendo, não. No caso específico de Paulo, a quantidade de vezes que ele foi preso, não é porque ele roubou, não é porque ele estava fazendo coisa errada, não é porque ele estava pregando a palavra de Deus, foi preso e foi chicoteado, e ele carregava literalmente as marcas de Cristo, porque as diversas vezes que ele tomou chicotadas, as chicotadas ficavam marcadas nas suas costas. E essa era a história dele.
Essa era a história dele. E hoje, nos dias que a gente vive, você quer saber se uma pessoa teve qualquer tipo de encontro com a lei? Você faz uma checagem do passado dele, um background checking. Pega a ficha criminal dele, dá uma olhadinha na ficha criminal dele. Naquela época, primeiro século, você quer saber se alguém teve algum tipo de encontro com a lei? Fala, levanta a camisa e deixa eu olhar suas costas. E Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas, de repente, esse sujeito que traz no corpo as marcas de Cristo, ele está vivendo uma situação que está piorando dia após dia. Ela não está nem se multiplicando, não, ela está sendo elevada a algumas potências. Ela está se progredindo de uma forma tal que talvez para ele mesmo fosse assustadora. Para as pessoas que estavam à volta, sem dúvida, assustadora. Se a vida te trouxer ainda mais problemas, a resposta continua sendo sempre a mesma. Continue confiando. E é o que Paulo fala, a vida está me trazendo dificuldades ainda maiores, mas ele fala, Senhor, confie, eu creio que vai ser exatamente como Deus me falou, eu vou chegar na presença do César. Pode acontecer o que vai acontecer, pode acontecer o que tiver que acontecer, mas se Deus me falou que eu vou chegar na presença de César, o que vai acontecer? Eu vou chegar na presença de César. Talvez ele não sabe como, você vai chegar sem as pernas, sem os braços, faltando alguma coisa, mas ele vai chegar na presença do César. Eu não sei você, as coisas que você enfrenta, as situações que você enfrenta, as promessas de Deus na sua vida, elas todas vão se cumprir. Não se sabe como. Talvez não vão se cumprir com você sem as mãos, você sem as pernas, você sem um pedaço da família, você sem alguma coisa, mas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E não tem nada mais alegre e mais importante do que isso, porque a promessa suma de Deus para a nossa vida é que nós vamos estar com Ele um dia para sempre, por toda a eternidade, e não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto. Então, seja lá o que for que a gente passa aqui, e o apóstolo Paulo fala disso de uma outra ocasião, de uma forma linda, ele fala, os sofrimentos do tempo presente, não dá nem para se comparar com a glória que há de ser revelada. Não importa o que eu vivo aqui, não importa o que você vive aqui, não dá para se comparar com a eternidade que nós vamos viver, todos nós que já encontramos Jesus Cristo como Salvador na vida. É a maravilha, a bênção maior que nós podemos ter, e a gente pode continuar confiando, mesmo que a vida traga ainda mais problemas, ainda mais do que o que você está enfrentando no dia de hoje. Continue confiando, continue confiando. A história vai caminhar. Ninguém escuta Paulo, o navio começa a ser jogado para um lado, para o outro, pelas ondas, a tempestade continua batendo, eles continuam jogando coisas para fora do navio, continuam entrando nesse momento de já não sei o que mais vai fazer, as velas do navio já estão abaixadas, o navio está totalmente à deriva, para onde o vento soprar, ele está indo. E a essa altura, eles já estão na 14ª noite, e o texto diz para a gente que ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, 2 semanas, debaixo de uma tempestade, sem ver céu claro, sem ver sol, sem ver estrelas. 2 semanas, imagina o desespero que aquelas pessoas estão vivendo. Às vezes a gente tem a sensação que a gente está à deriva. Você já teve essa sensação? Acho que eu estou à deriva. As minhas velas já abaixaram, já não tem mais controle do leme da minha vida, eu não sei para onde está indo, eu estou à deriva. E eu acho esse texto tão interessante, já era a 14ª noite. 14ª noite. E a minha pergunta para você é o seguinte: há quanto tempo você é jogado de um lado para o outro? Há quanto tempo você se sente jogada de um lado para o outro? Com as velas abaixadas, sem controle do leme de para onde a sua vida está indo. Não importa quanto tempo você está sendo jogado. Talvez seja a 14ª noite. Talvez seja o 14º ano. Não importa por quanto tempo. As promessas de Deus continuam sendo válidas para você. As promessas de Deus continuam sendo válidas para você. Eu imagino Paulo ali naquele navio, com a visão dele clara, a mente dele certa. Talvez depois de tanta tempestade, ele deve ter se questionado, será que não bateu nenhuma madeira nesse navio na minha cabeça? E eu comecei a ter a impressão de que eu escutei coisa de Deus, de que eu vi coisa de Deus, de que anjo de Deus falou coisa comigo, mas ele não perdia a esperança dele, mesmo com todas as indicações deixando meio que certo de que eles estavam caminhando para a morte.
de que eles estavam indo num caminho sem volta. E o capítulo 27, ele termina dizendo que o navio é todo quebrado. Todo quebrado. Que as pessoas que estavam no navio, alguns, os soldados, quando o navio se quebra todo, e mais um momento que eles estavam imaginando, a coisa ficou boa, vamos navegar. Eles começam a navegar, soltam as âncoras de novo e parte o navio, encalha num banco de areia e começa a bater de um lado para o outro e começou a quebrar tudo. A proposta dos soldados é o seguinte: vamos matar todo quanto é prisioneiro, porque assim eles não vão escapar. Sempre que eu li esse texto, eu ficava pensando assim, mas se os caras já estão para morrer mesmo, por que não deixa esses caras ali? Não, ou a gente mata os prisioneiros, era o pensamento dos soldados, ou nós é que seremos mortos, porque a gente é que está tomando conta deles. Mas o comandante de toda essa guarda, quem tomava conta, ele queria proteger Paulo. Ele fala, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos confiar nesses caras. Vamos confiar nesses caras. Ele diz o seguinte, quem sabe nadar, nada, vaza, vai embora. Quem não sabe nadar, fica por último e pega um pedaço de madeira que saiu do sobrado do navio e vai em frente. Esse navio não era um barquinho qualquer. Não era um barquinho de pesca de Pedro, Tiago e João no mar da Galileia. Era uma coisa grande. O texto termina dizendo que todas as 276 pessoas a bordo estão salvas. 276 pessoas. É muita gente. É muita gente. Maior do que muitos aviões de voo doméstico. 276 pessoas salvas. Sabe o que eu olho e penso nisso aí? O que Paulo falou para essas pessoas poucos dias antes? Poucos dias antes dessa coisa ir piorando, falando, Deus, o Deus que eu sirvo, me diz que todos vão salvar. Imagina aqueles que talvez não sabiam nadar nada, aqueles que tinham medo de água, que tem gente que tem desse jeito assim, você conhece aquelas pessoas que não pode ter, quando vê uma piscina, tem medo até de ter crocodilo dentro, não sabe nadar, está com medo daquela coisa. Eu imagino essas pessoas pensando assim, talvez esses outros vão se dar bem, mas eu estou perdido aqui, eu estou perdido aqui. Talvez você é desse. Que fica com a sensação, o negócio está ruim, mas esses que estão aí fora, eles sabem nadar, cara. Eu não sei não, eu não sei nadar, eu não sei negociar, eu não sei falar essa língua, eu não sei fazer esse negócio, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas se Deus prometeu, a promessa de Deus cumpre. Pode ser da forma mais estranha possível, mas as promessas de Deus se cumprem. Está ruim, né? A coisa pode piorar ainda. O capítulo 27 termina daquele jeito. A sensação até que está interessante o negócio, né? Chegar tão bem. As pessoas se salvaram, 276 pessoas. A coisa começa até bem. Uma vez em terra, o texto diz, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Eu imagino, agora é o melhor lugar, não sei você. A gente, como ser humano, e eu penso assim, o lugar que eu me sinto bem é quando os meus pés estão no chão. A gente pode estar em brinquedo de parque de diversão e se está rodando preso com aquele cinto de segurança. Eu vou em todos eles, morrendo de medo de todos eles, mas eu vou em todos eles. O que eu confio nos parques de diversão, eu vou dizer para você o que é. A estatística. Eu sou da área de tecnologia, então eu gosto de estatística. Estatística dá errado, de vez em quando. E a gente sempre pensa que vai dar errado com os outros, né? Não é com a gente. Mas as estatísticas dos parques de diversão é o seguinte, tem gente que morre em brinquedo de parque de diversão? Tem. Tem gente que perde parte do corpo em brinquedo de parque de diversão? Tem. Mas não é a maioria das pessoas. A estatística diz que é mínimo. Tem gente que morre de acidente de avião? Tem. Quando acontece um acidente de avião, é raro alguém se salvar. Mas é raro acontecer um acidente de avião. Por isso que continua sendo o transporte mais seguro que tem. Mas eu me sinto bem quando os meus pezinhos estão no chão. É um lugar onde eu estou bem. Quem não sabe nadar não se sente bem nem em piscina de criança. Não vai se sentir bem, se sente bem quando o pé está no chão. E eu imagino isso, nós estamos aonde? Em terra. Foi isso aqui a gente sabe andar, a gente domina aqui, eu pulo esse negócio, eu faço o que quiser fazer. Nós estamos bem. O lugar tem até nome. Se é um lugar com nome, não é um lugar perdido. Lugar perdido não tem nome. É ilha desconhecida. Não, aí tem nome. Tem nome. Eles começam a se sentir até bem. Os habitantes da ilha mostram extraordinária bondade para conosco. Olha só, eu estou na terra, estou em chão firme, e os caras são bonzinhos. Eles poderiam ter caído numa ilha com nome, mas ilha de canibal. Não, mas eles caem numa ilha que os caras são bonzinhos. Olha, não está parecendo que o negócio está bom? Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazendo frio. Chovendo, fazendo frio, fogueira, e sendo bem recebido. Está boa a coisa.
Está ruim? Ele estava achando, mas está boa para você, né? Não é você que acabou de sair de um naufrágio, não é você que teve que ser salvo segurando em pedaço de madeira, você está sentado numa cadeirinha bonitinho, só escutando a história, está falando, graças a Deus, né? Foi muito bom o livramento. Como é que você faz com o seu livramento? Quando você está saindo do naufrágio, segurado num pedaço de madeira, que você nem sabe nadar. Essas pessoas estão ali, estão se sentindo bem, estão alegres, mas eles estão saindo do naufrágio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Só essa frasinha aqui me fala um tanto de coisa nesse texto, eu vou dizer para você algumas delas. Você que é líder aqui na igreja, você que é líder em qualquer outro lugar e está me assistindo aqui. Paulo, ele acabou virando líder no navio. Né? As coisas que ele está falando estão acontecendo, mas ele não era o líder no navio. Mas ele foi um grande líder entre o povo de Deus. Eu e você só estamos tendo essa conversa aqui hoje, esse bate-papo aqui hoje, e em muito por causa do que Paulo escreveu. Mas nesse momento aí, ele está juntando graveto. E às vezes, alguma hora, como líder, a gente imagina que quem tem que juntar graveto são outras pessoas, né? Ou, não, vou juntar graveto, vou deixar para outros fazerem. Eu vou fazer as coisas que são mais importantes. Ou pelo menos as coisas que eu acho mais importantes. Mas naquele momento ali, aquela fogueira só fica acesa se tiver graveto. E Paulo está fazendo o quê? Juntando graveto. Líderes, você precisa juntar graveto. Você precisa juntar graveto. E você que não é líder, você precisa saber que graveto é o serviço bom e necessário para que a fogueira continue acesa. Paulo está juntando graveto. Quando os colocava no fogo, olha a coisa, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Agora o cara que está salvo do navio, está com a cobra peçonhenta pendurada na sua mão. Os habitantes da ilha agora estão dizendo o seguinte, certamente, eles não estão falando talvez, eles não estão falando provavelmente, estão dizendo certamente, eles estão com certeza disso aqui, é o que eles estão dizendo. Certamente esse homem é o quê? Assassino. Você sabe que isso não é verdade? Você sabe que ele está ali injustamente. Você sabe que isso não é verdade. Pois ele tendo escapado do mar, a justiça, o texto bíblico usa para a gente esse J, com o maiúsculo na palavra justiça, ele não está dizendo que é Deus, mas o povo está dizendo, é uma força maior. Uma força maior não permite que ele viva. O cara saiu do naufrágio, mas ele é tão ruim que fala, não, você pode até ter escapado, mas foi sorte, agora você vai morrer na cobra peçonhenta. Mas você sabe que isso não é verdade. Você sabe que o pensamento dessas pessoas, né, embora eles estejam o quê? Certos. Certamente ele é um assassino. Certamente ele é assassino. Você já passou por isso? Condenado pelo tribunal da opinião pública? Injustamente? A opinião pública olha e fala assim, você fez isso. Está todo mundo dizendo que você fez isso. Está com cara de que você fez isso. Está com cara de que você não vale nada, porque saiu do naufrágio, e agora uma cobra peçonhenta te pica? Sujeito, você está ruim demais. Você está ruim demais. Você está ruim demais. Injustamente. Injustamente. Se eu e você olhamos para esse texto, a gente sabe que Paulo não era culpado da acusação que eles estavam fazendo para ele. Imagina ele, vivendo o que ele viveu, e talvez é você, sentado onde você está, fazendo o que você está fazendo, sofrendo acusações que às vezes você sofre, e pensando, mas eu não devo isso, mas eu não fiz isso, eu não tenho essa culpa. Mas o tribunal da opinião pública, é como a gente costuma falar aqui nos Estados Unidos, depois de aportuguesar todas as palavras que a gente usa aqui, né? Na corte da opinião pública, injustamente condenado. Eu, no lugar dele, eu teria uma expressão para eu dizer, e eu imagino que você teria a mesma expressão para poder dizer, que provavelmente, Paulo agora, nesse momento, ele está se sentindo no fundo do poço. Fiz tudo que eu tinha para fazer, falo com essas pessoas, e agora, sabe aqueles pensamentos que sua vida inteira passa num flash de poucos segundos? Ele com essa cobra pendurada na mão e pensando, é assim, Senhor, que eu vou aparecer perante César? Eu não sei se ele pensou isso, a Bíblia não me diz isso. A Bíblia não me diz isso. Mas as pessoas que estavam à volta dele talvez estivessem falando,
Rapazinho pensou que ia chegar na presença do César, mas ele não vai sair nem da fogueira de hoje à noite. O texto continua dizendo, olha o que acontece. Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Não sofreu mal algum. Todo mundo que está em volta está espantado. Alguém falou aleluia, aleluia mesmo, louvado seja Deus por isso. Você já foi em teatro cristão, em igreja pentecostal? Eu acho tão legal isso. Jesus ressuscita na igreja pentecostal, rapaz, para continuar o próximo parte do teatro é difícil, que é aleluia, glória a Deus, louvado. Tá ali, você já sabe que aquilo aconteceu, mas é verdade, é aleluia mesmo. É isso que a gente tem que fazer, porque é a coisa maravilhosa, porque esse é o povo de Deus. Ele não sofreu mal algum, mas ele podia ter morrido e a gente sabe disso, mas ele não sofreu mal algum. Agora você imagina os habitantes da ilha, como é que eles estavam ali. As pessoas esperavam que ele morresse. Eles falam o seguinte, mas ele tendo esperado muito tempo e vendo que nada estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. As pessoas que estavam ali, eles eram daquela ilha. A ilha tinha nome. Eles conheciam as cobras que moravam ali. As cobras que tinham aquele lugar como habitação. E se eles estavam na expectativa que aquela pessoa ia morrer, eu vou dizer para você, eles estavam na expectativa baseada na experiência. Eles estavam na expectativa baseada na experiência que eles tiveram. Todo mundo que é picado por essa cobra aí, filho, não dura muito tempo, não. Dá um streamlink lá e morre na mesma hora. Né? E não sei nem como é que tem gente que cria cobra peçonhenta. E esses dias para trás eu estava assistindo uns vídeos de gente que trabalha com cobra, e o cara falou assim, é um animal bonito, vai me desculpar, eu não acho bonito, eu posso dar a minha opinião pessoal aqui, não é a Bíblia não, eu não acho bonito, mas foi Deus que fez, eu sei, você também foi Deus que fez, você é feio pra caramba. Não, então, são situações, não adianta falar que é bonito, é um bicho esquisito, é um bicho estranho. E você fala, é bonito, mas tem uma de na sua cadeira aí. Você não vai ficar satisfeito, tem uma coisa errada. Pode, mas não só o bicho é estranho, mas o ataque dele, que eles falam, não, ela não ataca, não, ela só se defende. Não, a cobra peçonhenta pendurada na mão do sujeito, ele sacode no fogo, não acontece nada, aquelas pessoas ficam abasbacadas. Então, esse sujeito, então, tem que ser um Deus. Só pode, porque ele imagina as pessoas que estavam no navio. O cara falou que nós íamos todos viver, todos viveram. Até eu que não sabia nadar, imagina a fofoca rolando em volta. Até eu que não sabia nadar, eu estou bem aqui, não sei nem como é que foi acontecer, não sei não, só sei que foi assim. Não sei como é que foi esse negócio, só sei que foi assim. Funcionou desse jeito, e agora o cara não morre. A gente tem que fazer qualquer coisa para esse sujeito. E na realidade é quase isso que acontece. O texto continua dizendo o seguinte, que próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio. O homem principal da ilha, prefeito da ilha, chefe da ilha, homem principal da ilha. Para aí, dá uma pausa, volta algumas semanas quando a gente começou essa ideia aqui. Paulo está cego, depois de um encontro com Jesus Cristo, uma luz brilha tão forte, ele fala, a luz era mais forte do que o sol ao meio-dia, mais forte. E ele escuta uma voz, ele cai por terra, mas quando ele se levanta, ele descobre que ele está cego. Deus revela uma palavra para um sujeito chamado Ananias, ele fala, Ananias, vai lá, você vai orar por Paulo e vai curar ele. Ananias fala, Senhor, faz isso não, deixa esse cara morrer, o cara é ruim pra caramba, mexe com esse sujeito não vale nada não. E Deus fala, não, Ananias, vai sim. E não sei se você se lembra, mas o que Deus disse para Ananias foi o seguinte, esse homem, Atos capítulo 9, estão voltando muitos capítulos aqui, este homem é meu instrumento, o quê? Escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, seus principais, e perante todo o povo de Israel. Agora, 20 e alguns capítulos depois, ou 20 capítulos depois, Paulo está de novo diante de um gentio, alguém que não era judeu, principal na ilha. Volto lá no nosso texto, e o texto continua dizendo o seguinte, ele nos convidou, Públio, a ficar em sua casa por 3 dias. Olha como é que a coisa muda. Como é que eles já estão tratando ele realmente como um Deus. Né? Então, vai ficar na casa do prefeito da ilha, do principal da ilha, por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e hospedou. Coisa muda, né? Coisa muda. Mas esse Públio, ele tinha uma situação especial que estava acontecendo com ele. Embora ele fosse o líder da ilha, o chefe da ilha, tinha uma coisa que estava acontecendo com ele. O texto fala o seguinte, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e caganeira, febre e disenteria. Se você não sabia que era disenteria, agora você já sabe. Né? Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou.
Talvez o principal da ilha tinha até uma segunda intenção, fosse, esse sujeito faz uns negócios meio diferentes aqui, talvez, vou levar ela para minha casa, vou segurar ele um tempo lá, depois eu vou levar ele lá para curar meu pai, nós vamos ver como é que o negócio vai acontecer. Não sei, a Bíblia não fala nada, mas isso foi a história. Mas olha o que acontece, agora, vendo o acontecido, né, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eu diria que isso aí é o supra-sumo dessa história. Era o único verso que eu queria falar com vocês quando a vida traz ainda mais problemas. Não sei que tipo de ilha você está morando e como você chegou nela depois de que tipo de naufrágio. Não sei que tipo de situação você enfrenta e que tipo de ainda mais problemas talvez seja a situação que você está vivendo. Mas eu sei que você está vivendo isso. A gente olha, porque todos nós temos essas situações. Todos nós temos uma pequena área da nossa vida, um pequeno momento da nossa vida, que a gente olha e pensa, talvez até outras áreas da minha vida estão bem, mas nessa área aqui em específico, eu estou no fundo do poço. Eu não tenho mais para onde ir. A minha saúde está bem, glórias a Deus. Mas talvez as minhas finanças não estejam tão bem. Talvez a minha finança está bem, mas a minha saúde não está lá essas coisas. Talvez a minha finança está bem, a minha saúde está equilibrada, mas a minha família está no meio de um buraco. Eu não sei que fundo de poço e que área da sua vida você vê um fundo do poço. Você não tem mais para onde ir. Eu amo o lugar onde eu moro, mas aparentemente eles não estão me querendo por aqui. E não sei que tipo de fundo de poço você enfrenta. Mas quando eu estava olhando esse texto e quando eu estava pensando nele, já preguei nesse texto tantas vezes, nada a ver com o que eu estou falando hoje. E eu orava e falava, Senhor, o que o Senhor quer nesse texto? Porque esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração. O que o Senhor quer nesse texto? O que o Senhor quer nesse texto? E Deus me deu uma resposta do que Ele queria nesse texto para a minha vida. Eu espero que seja útil para a sua vida, porque eu espero, nessa manhã, estar sendo um anjo de Deus na sua vida. O que Deus disse para mim foi o seguinte, Flã, há pessoas chamando um lugar que se chama de fundo de poço, de casa. Aquela ilha era o fundo de poço para Paulo, mas tinha gente que chamava aquele lugar de casa. Tinha até nome o lugar. Tinha nome o lugar. E ele não parou aí, ele disse o seguinte, que nesse lugar há muitos doentes precisando da cura que você pode levar. A viagem de Paulo poderia ter sido uma viagem tranquila. Eles poderiam ter embarcado em Jope, a cidade portuária mais próxima de Jerusalém, normalmente de onde eles partiam na realidade, e ter navegado até Chipre, metade do mar Mediterrâneo, ter continuado a viagem deles costeando toda a Grécia, num cruzeiro nas ilhas gregas, até curvar pela bota da Itália, e chegar em Roma, totalmente lindo, maravilhoso, embora ele tivesse aprisionado, descer dali, todo bonitinho, e na presença do imperador, e falar, Senhor imperador, eu estou aqui porque eu sirvo a Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e o imperador fala, não, quero esse Jesus na minha vida, não, nada disso aconteceu com ele, nada disso aconteceu com ele, 1001 coisas dando errado, e as situações de ruim se tornando pior, mas porque ele tinha que chegar num lugar onde tinha uma ilha com pessoas doentes que precisavam de Jesus Cristo, da cura que é só Jesus Cristo que pode trazer. Eu vou mudar e dizer que nesse lugar há muitos doentes precisando da cura que só você pode levar. É o que Jesus Cristo colocou na sua vida, na sua experiência, para que você possa levar. Eu não posso levar o que você pode levar. Você não pode levar o que eu posso levar. É individual, é seu. É só você que pode levar. E é por isso que Deus te colocou nessa ilha. É por isso que Deus te colocou nessa ilha. E quando a vida te trouxer ainda mais problemas, continue confiando e sabendo que Deus tem um propósito em todas essas coisas. Amém, queridos? Amém?